Bom, pessoal, esse vídeo é para que vocês tenham uma breve noção de como funciona o curso Descobrindo a Pintura. A aula completa desse módulo que eu vou apresentar aqui sobre Pablo Picasso, ela tem mais de 1h30 de duração, sendo em torno de 18 minutos de parte teórica e o restante de parte prática, que é totalmente passo a passo, né, desde o esboço inicial até a última pincelada. Então o curso é assim. Na primeira parte, nós vamos ver um resumo sobre a vida de cada artista em questão. Na segunda parte, nós vamos fazer uma leitura de algumas obras desse artista. E na terceira parte, nós faremos um exercício prático, né, com base nas técnicas utilizadas por cada artista em questão. O objetivo do curso não é copiar as obras dos artistas apresentados, mas criar do zero trabalhos com base nas técnicas que eles utilizavam. Isso vai fazer com que você amplie os seus horizontes criativos, conhecendo sobre a vida e obra de cada um deles. E vai fazer também com que você tenha novas ideias, né, de como criar, absorvendo cada técnica utilizada, misturando também essas ideias, né, e trazendo para o seu trabalho pessoal. Esse curso ele é muito enriquecedor para quem já tem certa experiência com pintura, mas que deseja ampliar ainda mais, né, o seu repertório pessoal, absorvendo novas ideias. Mas também é indicado para os iniciantes, pois os exercícios práticos, eles não são complexos e são explicados passo a passo. Então é isso, pessoal. Fiquem agora com o resumo, né, do módulo sobre Pablo Picasso. E se você gostar da ideia, gostar da minha didática, eu te convido a clicar o link que está na descrição do vídeo no comentário fixo e conhecer um pouco mais sobre o curso. Será um grande prazer ter você como meu aluno. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a vida e obra do pintor espanhol Pablo Picasso, considerado o maior artista do século XX. O gênio de Pablo Picasso dominou a arte do século XX, e todos os outros artistas desse mesmo século parecem terem sido ofuscados pela sombra dele. Com um talento semelhante ao de Leonardo da Vinci e Michelangelo Buonarroti, sua criatividade não conhecia limites. Alternando-se feito um camaleão de um estilo para outro e entre várias técnicas, sua produção foi prolífica, mas sempre original e geralmente provocativa. Suas influências em artistas contemporâneos como Georges Braque, Henri Matisse e Fernand Léger foi significativa. Picasso também influenciou sucessivas gerações de artistas, entre eles Achille Gorky, Willem de Kooning e David Hockney, por exemplo. Picasso aprendeu primeiramente com seu pai, também artista, e depois, a partir dos 11 anos, estudou pintura na Escola de Artes de La Coruña. Aos 14 anos, ele já havia produzido a incrível obra realista Primeira Comunhão, de 1896, que revelou seu domínio da composição, da cor e da técnica dos velhos mestres. Esse trabalho revelava uma profusão de estilos de outros artistas, o que resultou em pinturas parecidas com as de Peter Paul Rubens, como em Retrato da Tia Peppa, de 1896, ou Henri de Toulouse-Lautrec, como em Mulher de Azul, de 1901. Em 1904, Picasso se fixou em Paris, onde se tornou o centro do círculo de artistas e escritores de vanguarda da cidade. Ele viveu na França pelo resto da vida. Bom, pessoal, agora a gente vai ver um pouco mais de perto, né, algumas pinturas de Pablo Picasso e falar um pouquinho a respeito delas. Na verdade, para falar a respeito de Pablo Picasso é um pouco complicado, porque além de ser um artista com uma obra muito vasta, ela também é muito variada. Estima-se que ele deixou mais de 50 mil obras até sua morte, né? Como ele teve uma vida também muito longa, então ele morreu com 92 anos e ele produziu praticamente até o fim de sua vida, o trabalho dele é bastante vasto. E como ele era um artista muito curioso, muito inquieto, né? E de uma criatividade assim, sem limites praticamente, ele explorou as mais diversas formas de arte. Então ele trabalhou, além da pintura, com gravura, com desenho, com escultura, com cerâmica, tá? Etc. Ele bebeu de várias fontes, né? Para criar sua obra. A gente aqui vai se limitar às pinturas dele, tá? Então vamos aqui à tela do computador.
Então assim, como vocês viram, o Picasso ele era filho de pintor, né? Então ele já tinha um incentivo aí por parte dos pais, né? Coisa que é muito importante na formação das crianças, né? Como um todo. Então eles viram que ele tinha um talento já nato para isso e o pai dele, a partir do momento que, vamos dizer assim, passou os pincéis para que Picasso pintasse, né? Começasse a brincar, o pai dele parou de pintar no mesmo momento, né? Então ele foi bastante incentivado assim pela família. Esse quadro aqui que vocês estão vendo, né, ele usou aqui o pai dele como modelo, né, para fazer essa pintura aqui, como se fosse um médico, né, tratando aqui de uma pessoa enferma. Ele pintou esse quadro aqui, se não me engano, quando ele tinha 15 anos de idade. Então vejam que o Picasso ele já tinha mesmo assim o entre aspas dom, né, da arte para fazer um trabalho com essa riqueza de detalhes e realismo, né, na adolescência. Então os primeiros trabalhos dele são voltados assim pro academicismo mesmo, né? Assim como esse esboço que ele fez, né? Um autorretrato aqui, provavelmente a carvão, rápido, né? Um desenho rápido assim, mas bastante expressivo e com uma carga. Olá pessoal, bom, para a nossa prática nós vamos usar os seguintes materiais, né? Como já de costume, um godê, pano ou guardanapo para a limpeza dos pincéis. Eu vou utilizar dessa vez um papel para aquarela, tá? Mas se você optou por usar aquele papel acrílico ou figueiras, tá? Pode ser o mesmo. A gente só vai aqui alternando para vocês verem, né? A diferença entre pintar com um papel e outro. Então vamos ao esboço. Bom, antes de iniciar, eu quero reforçar algumas questões aí com vocês, tá? Primeira delas, como eu já havia dito, há inúmeras formas de se fazer esse trabalho aqui se a gente fosse, né, puxar para a técnica do Pablo Picasso, porque como ele experimentou várias formas de se fazer pintura, então também há inúmeras formas de se usar essa referência aqui e trabalhar em cima dela, tá? Aqui é a parte do braço, que pode ser feito reto da mesma forma, ou curvo. Ok? Os cabelos, a gente pode fazer uma linha mais ou menos até aqui. Do outro lado até aqui. E depois ir trabalhando com o pincel. A partir da linha do pescoço vou fazer uma outra mecha aqui. E aqui também. Ok. Já vou fazer o contorno dos olhos. Diluo um pouquinho da tinta preta. Fica mais fácil de trabalhar com um pincel fino, né? E vamos fazer o contorno. Pontinho preto aqui. Vê que a tinta está muito espessa. Eu umedeço um pouco o pincel para fazer com que ela espalhe melhor. A gente podia deixar o trabalho assim como tá, sem problema, mas vamos reforçar um pouquinho mais, deixar ele mais interessante, né, do que apenas um fundo neutro, né, e totalmente chapado de cor, para que o fundo também crie harmonia com o trabalho que é cheio de traços, né. Então vamos fazer algumas divisões aqui. Coloquei um pouco de vermelho no amarelo ocre. Então vai me dar aqui um tom laranja mais escuro, mais quente. Então olha só,
o que é importante a gente prestar atenção em trabalhos como esse, né, em que a gente seguiu aí mais ou menos o estilo de Pablo Picasso. Que o fundo é tão importante quanto a figura, tá? O fundo ele não é coadjuvante, assim como na pintura renascentista, vamos dizer, né? Que os pintores colocavam algumas paisagens lá só para cobrir o fundo, né? Que o principal era a figura e ponto. Aqui não. Aqui o fundo ele fala tanto quanto a figura. Então não existe assim uma hierarquia muito marcada, tá? Apesar de que o que chama mais atenção no trabalho é sim